luta, né, dos professores. Então, assim, eu vou fazendo a chamada, tá? Aí eu queria saber de vocês se quantos receberam aquela notificação, né, lá do Classroom, se está tudo certo, se vocês vão conseguir, se vocês entenderam o que eu coloquei lá ontem, coloquei ontem e enviei. Queria saber se vocês viram, se está tudo certo. O Eu vi e que recebi tu visse? notificação também. Marina, abre aí. O que tu visse, Marina? Ah, eu vi que tem uma tarefa lá que tu botou ontem. Uhum. Eu não lembro qual era, mas eu sei que tem uma. Nem abriu para olhar, para ler, né? Alguém abriu para ler, Não, eu li, gente? só que eu não lembro. Alguém abriu para ler? Eu tinha lido, mas eu não direito. Eu lembro que tinha que anotar alguma palavra, algum negócio assim. Mas eu Aham. entrei, só que eu não lembro o que estava escrito. Tá, então Que eu vocês vão recebi a lá notificação. agora, vão olhar lá, por favor. E enquanto isso, vocês vão abrindo as câmeras e eu vou fazer a chamada, tá? Andressa tá aí? Ângelo? Arthur? Arthur? Brenda Silva? Ô, prof, sou eu, tá? A Naomi falou que ela não consegue entrar. Não consegue entrar. Ela pediu agora? Pediu permissão agora? Sim. E outra coisa, prof, eu tô tentando mandar as tarefas, até a tua, inclusive, pelo Classroom, mas não tá indo. Tipo, não tá mandando as tarefas. A do oitavo eu ainda não coloquei lá, tá? No Classroom. Eu vou Não, colocar todo, vou tô fazer falando da. de Tem uma. português? Não, a de espanhol que você mandou. Tá, a de espanhol eu ainda não abri lá no Classroom a atividade. Eu tenho que abrir lá para vocês depois poderem incluir, tá? Ah, e a professora não tá no. Eu mandei pelo e-mail. Pode mandar pelo. Eu vou mandar Como, pelo e-mail. Enzo? Como? Eu não tô no seu próximo. É porque assim, gente, alguns e-mails, quando eu abro a sala e quando eu incluo os alunos um por um, alguns e-mails não entram, eu não sei exatamente o porquê. Então, assim, eu vou mandar o link, tá? Desse Classroom para a língua portuguesa, vou mandar o link no grupo de vocês, pode ser? Todos estão entendendo? Sim. Eu vou mandar pelo grupo, então, tá? Mas não agora. Vou mandar depois, quando acabar a aula. E agora eu quero que vocês peguem aquela atividade que foi enviada e que tem uma coisa para vocês fazerem lá para essa aula. Senão não faz muito sentido, tá? Vejam lá, foi enviada na segunda através da coordenação da escola. E ontem eu coloquei no Classroom, tá? Para os que têm. Quem não tem, então pega o que foi enviada na segunda-feira, por favor. Vocês ouviram? Sim. Uhum. Então, vamos pegando lá. Brenda Silva, então, já respondeu. Deixa eu ver quem mais. Brenda Vicente. Tô Brenda aqui, prof. Vicente. Bruno. Opa, já vou ligar com ela. Enzo. Tô aqui. Gabriel Antônio. Gabriel Machado. Tô aqui, prof. Tô aqui. O Gabriel Antônio tá Gabriel, aqui. abre a câmera, Gabriel.
Gustavo? Gustavo? Iago? Isabela? Tô aqui. João Vitor? Júlia? Laura? Oi. Manuela Vitória? Maria Dionísio? Oi, prof. Mariana? Eu? Marina? Oi. Naomi? Pedro? Oi. Raika? Vitor Hugo? Aqui, tô aqui. Tô aqui, prof, tô aqui. Ok, já acharam aí a atividade ou a orientação para essa aula? Ô, prof, Oi. a minha internet tá horrível, então se eu ficar caindo da aula toda hora é por causa disso, tá? Aham. Então, assim, lá naquela atividade, gente, a gente leu na aula passada ainda, nós lemos juntos a fala de um autor bem famoso. Quero saber se vocês lembram o nome do autor. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, né? E ele fala, ele cita uma expressão entre aspas ali, que se refere ao ato de escrever para ele, né? Para ele. Para esquecer, alguma coisa assim, né? Isso, para ele como escritor. E aí eu queria, gente, porque assim, eu vi que alguns já enviaram, mas daí eu achei que faltou comentar um pouquinho mais a questão dessa expressão, escrever é esquecer, vocês concordando ou não, né? Então, assim, eu coloquei como orientação para essa aula, para a gente conversar um pouquinho mais, para depois produzir o texto, para vocês lerem de novo, marcarem o que vocês acharam mais significativo, e depois produzirem. Então, agora, o que vocês teriam para me acrescentar daquele texto que foi enviado, lido, já lá atrás? Falem aí. Você enviou esse texto semana passada? Lemos o texto Isso semana tá passada. no Classroom ou tá no coisa que tu mandou do Word? Pelo Word foi enviado pela coordenação na segunda-feira, e ontem eu enviei via Classroom essa orientação, o que os meus alunos deverão fazer na aula do dia 13, tá? Então, é isso que eu vou... pegar, né? É isso que eu vou começar a fazer, para a gente saber o que vai acontecer, né? E para a gente ir se preparando. Porque quando a prof pede para ler e o aluno não lê, aí a aula fica meio comprometida, gente, né? Porque como é que eu vou desenvolver as ideias em cima de um texto que não foi lido pelos alunos? Vocês entendem? Isabela, pode abrir a câmera, Mariana, por favor? Maria? Estão me ouvindo, gente? Sim, eu já estou abrindo, prof. Não, eu estou falando para essas que eu chamei agora. Laura? Tá, tô ligando. Então, vamos lá. Só um casaco aqui rapidinho. Prof, aqui tu quer que a gente fale sobre aquele texto, porque tu mandou a gente falar da necessidade de escrever. É isso que tu quer que a gente fale agora? Sim, é isso aí. Tá, Porque posso falar então? eu Que eu botei? achei...
eu achei que não foi muito explorado, tá? Eu posso E falar o que agora eu eu gostei? vejo... Oi? Posso falar o que eu gostei? Sim. Só um pouquinho, Laura, que eu quero ver se essas alunas estão presentes, senão eu vou dar falta. Isabela, abre a câmera, e Mariana. Vou dar falta, tá, gente? Mas eu tô aqui. Oi? Mas eu tô aqui. E a câmera, cadê? Eu não quero ligar Mariana? minha câmera. Eu sei que é obrigatório. Mariana? Então tá, pode ir, Laura, vamos lá. O que tu localizasse no texto? Os demais, por favor, tenham o texto aí em mãos. Ué, mas é pra localizar o que no texto? Eu pensei que era pra falar qual era a necessidade de escrever no meu ponto de vista. Sim, mas tu pode falar, mas digamos assim, porque eu coloquei lá na orientação, o que vocês acham que corresponde ao que vocês pensam, ou alguma coisa que vocês não concordem, que não faz muito sentido, né, para a gente Eu explorar um concordo pouquinho. com aquele negócio que ele disse que às vezes passa tempo, né? Porque quando tem que fazer uma redação, tá fazendo alguma coisa, né? E tipo, tem que Aham. escrever. E às vezes eu acho legal, né? Eu gosto de escrever e eu acho legal. Uhum. Mas essa questão de que ele faz a comparação com as outras artes, né? Ele fala nas artes plásticas de um quadro, digamos assim. Ele fala também na Aí eu não profissão. concordo, não. Só se for, tipo, uma poesia, uma coisa assim. Daí sim. Mas, tipo, uma redação não acho arte, não. Exatamente. Aí tem esse outro contexto, né? A questão da fala de um escritor que tem isso por ofício, e a fala e a maneira do aluno escrever por necessidade, às vezes por obrigação, que geralmente o aluno não se sente muito inspirado, né? Então, assim, eu vou colocar para vocês agora outras pequenas expressões de autores, tá? E eu queria que a gente pudesse ler junto, para depois, então, vocês vão produzir aí o texto, tá? Só um pouquinho, então, eu vou colocar aqui. Estão conseguindo ver, gente? Sim. Sim. Tá. Sim? Tá. Então, aqui, ó. Para começar aqui, ó, eles dizem aqui no ato de escrever, é uma forma que um autor disse como que é para ele escrever. Escrever é fácil, você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio, você coloca as ideias. O que vocês acharam dessa frase, gente? Eu acho mais ou menos, não é bem assim, tipo, tão Óbvio, fácil. óbvio que não é. Esse autor aqui, ele está sendo bem irônico, digamos assim. Ele está dizendo, nossa, é só botar uma letra maiúscula, um ponto no fim e as ideias no meio. Obviamente que não é assim, né? Então, assim, essa expressão aqui é para vocês irem pensando, né? O que vocês, quais seriam as facilidades, porque tem dias que a gente está mais inspirado e outros nem tanto. Concordam comigo, gente? Sim. Uhum. Então, assim, há uma outra fala aqui embaixo que aparece, que eu achei bem ilustrativa também, é ali, ó. Os escritores são aqueles que proporcionam voos ao céu com os pés no chão, propiciam navegar por todos os mares do mundo e até aqueles que nunca foram vistos. Isso aqui ele está falando, Mariana, tu gostaria de me dizer
O que ele está falando aqui, quando ele fala em voos ao céu com pés no chão, navegar por mares nunca vistos? Mariana, o que tu pensas disso? Mariana, não está ouvindo? Então, o próximo parágrafo, no dia do escritor, deve-se enaltecer toda a criatividade e inteligência daqueles que colocam todos em contato com novas culturas, novas vidas e novos mundos. E é de agradecer àqueles que contam histórias para dormir, histórias para refletir, histórias que fazem acordar para a vida. Seja fantasia, seja real, não há segredo, um bom livro pode mudar toda uma vida. Escrever, por sua vez, demanda talento, imaginação, capacidade de lidar com as palavras. Aqui é que eu gostaria de me ater um pouco mais, gente, no caso da nossa escrita, na nossa produção de texto. Criar personagens que se tornam nossos amigos ou inimigos, que viram nossos amores platônicos e, por vezes, grandes exemplos do que queremos ou até do que não queremos ser, com certeza não é uma tarefa fácil. Então, a questão aqui, eles estão enaltecendo, né, a figura do escritor. Algum acréscimo de vocês? O que vocês entenderam por esses 4 parágrafos, gente? Eu achei que ele falou no comecinho, né, sobre a imaginação, né? Aham. E eu gostei bastante desse. Tá, porque a questão ali que ele fala de céu e mares nunca vistos, é exatamente isso, é a imaginação, né? Ou então, a facilidade com que ele tem de descrever alguma coisa que me faz estar nesse lugar. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Alguém aí comente. Tiveram? Já. Já? Que às vezes o livro é tão bem, ele descreve tão bem as coisas que parece que você tá lá, sabe, no lugar. Exatamente. Verdade. E é isso que depois, quando a gente acaba a história, a gente fica meio perdida, né? Porque aquele hábito da leitura, de ler todos os dias um pouquinho, o meu hábito de leitura é antes de dormir. E eu acabei um livro essa semana. Então, já estou procurando outro, mesmo que seja um que já esteja na minha estante, né? Para voltar a ler, porque eu fico... Falta alguma coisa para mim, né? O fato de ter acabado a história, de não ter mais que lutar ou torcer pelo personagem, às vezes causa esse tipo de sensação. E aqui embaixo, gente, aqui mais entre aspas aqui, ó, estão localizando aí? Sim. Tá. Então, aqui tem várias expressões que de autores variados também, que eu gostaria que vocês lessem e me dissessem qual que vocês acharam mais interessante, assim, e se identificaram. Vou dar um tempinho para vocês lerem, tá? Ok. 6 frases aí. Ô, professor, mas eu quase não consigo enxergar. Eu tô míope, cara. Eu tô Tá vendo ruim? só uns negocinhos, uns risquinhos. Daí eu tenho que ficar me esforçando pra olhar isso. Aí eu vou Sério? tentar aqui. Bruno, dá pra dar zoom. Todos, gente, estão sentindo isso? Tá, mas daí eu vou ter. Não, daí eu vou ter que ir de um pra um. Dá pra fazer, mas eu vou demorar um pouco mais. Ai, Rapidinho. Ok.
achar com qual que a gente concorda mais? Isso. Eu acho que na 2. Eu também achei a 2. Será que é porque vocês foram só até a 2 ou porque vocês realmente acharam? Essa frase é bem Não, interessante. porque eu escolhi a Eu li 2 todas. Faz Aham. mais sentido a 2. porque eu acho que eu sempre tenho muita curiosidade do que acontece, tipo, sem reencarnação e afins. Aí eu achei bem interessante isso. Ah, tá, Eu porque acho te que, chamou a atenção a questão da reencarnação. Sim. Entendi, eu não Maria. acho, eu acho que, quando eles estão escrevendo, né, eles devem achar, que tá bom, sabe? Então é meio que Aham. uma coisa do gosto deles, que eles gostam. E aí quando morre, fica um pedaço da personalidade deles, né? A gente tem Exatamente, bem isso, perfeito. Quem mais, gente, achou outra? Olha a terceira frase. Raika, visse a terceira? Sim, Lê aí para mim e vê o que tu entendesse. as duas coisas mais envolventes de um escritor são tornar familiares as coisas novas e tornar novas as coisas familiares. Aham. E aí, Raika? Hum, Aqui de novo, Raika e todos do oitavo. Eles estão citando a possibilidade e a capacidade que o bom escritor tem de nos facilitar, digamos, facilitar a compreensão do que ele quer nos fazer entender. Então, uma coisa totalmente nova para nós, para os leitores, ele escreve de um jeito que ele torna familiar. Familiar, vocês entendem, gente, esse adjetivo? Sim. É, assim, uma coisa que para nós é comum, digamos assim, né? Então, uma coisa nova, aqui ele usa a palavra coisa, né? Mas, digamos, pode ser uma novidade de lugar ou de uma Sim, nova... mas tecnicamente uma novidade é uma coisa. Exatamente, é uma coisa nova, né? É uma coisa. Então, ele está dizendo que o bom escritor, o que é mais envolvente de um escritor, é que as coisas novas para nós se tornam familiares e as coisas familiares, ou seja, as coisas que a gente vive sempre, ele escreve de uma maneira nova. Então, aí a gente consegue se identificar com isso. Enzo, um outro texto que tu tenha se identificado, ou os mesmos? Comenta Não me aí. identifiquei nenhum. Qual? Não me identifiquei nenhum. Nenhum. Oi. Sobre esse que a gente estava lendo agora, Das eu também, coisas. eu também acho que, tipo, sobre ser familiar, eu gosto muito quando uma das coisas que eu mais gosto no livro é quando eu me identifico com o personagem, sabe? Quando ele é meio que familiar para mim também. Isso. E às vezes, gente, acontece de a gente ou ler uma descrição de um personagem, de um ato ou de uma fala, e a gente associa com uma pessoa que a gente já conheceu. Não sei se já aconteceu com vocês. Uhum. E daí o resto do livro tu vai lendo e a tua cabeça vai imaginando aquela fala, aquele jeito de ser, enfim. Tem E vezes isso que acontece isso comigo, só que é diferente. Tipo, eu tô lendo o livro, eu lembro de alguma coisa, quando eu vejo, eu tô a 5 páginas à frente e não lembro de nada. sério? Já saísse da leitura? Também pode acontecer, né, Enzo? Então, a penúltima frase também eu achei bem interessante. Não conheço o autor, tá, gente? O verdadeiro escritor não tem nada a dizer. O que conta é o modo que ele diz. Claro que ali
usando uma figura de linguagem, né? Ele está fazendo uma comparação e até meio contraditória. Mas o que chama atenção aqui nessa frase é o modo que ele diz. Porque eu posso relatar um fato de um jeito, a Maria pode relatar de outro jeito, o Gabriel pode relatar de outro jeito, a Brenda Pires pode relatar de outro jeito, então as maneiras da gente dizer podem variar, né? E o que mais chama atenção para nós é quando o autor nos alcança de alguma maneira, né? Então, todas essas frases que eu coloquei agora aqui vão servir para vocês elaborarem aí e pensarem em como para vocês é isso, essa questão de produzir o texto, tá, gente? O que vocês poderiam acrescentar mais com relação ao texto que a gente leu lá do Fernando Pessoa? Cadê? Sumiram todos, gente? Não sei. Ah, já falei. Não sei. Gente, não sei. Nem eu. Não tem ideia de como fazer. Aquela coisa que eu falei é sobre isso, né? Então eu vou falar de novo. Uhum. Tá, então assim, eu coloquei lá, postei a atividade, daí a partir de lá, vocês podem colocar o seu texto. Vocês podem colocar digitado no Word, ou vocês podem escrever e tirar a foto. Prof, eu Oi. não entendi esse texto. Esse texto do Fernando Pessoa? Não, o que é pra gente fazer? Sim, o que é para a gente fazer vocês vão escrever, depois de tudo isso que a gente viu agora na aula, tá? Os que estavam lendo, obviamente, né? Porque eu não consigo saber quem está lendo ou não. Então, com essas ideias todas, que eu também vou colocar, essas frases de agora eu também vou colocar lá para vocês verem, vocês vão escrever como é para vocês o ato de escrever. A nossa aula é a aula de produção. Não era a necessidade de escrever? A necessidade, o ato de escrever, na verdade, a mesma coisa, né, Gabriel? Porque, assim, uns autores aí facilitam muito, só que a gente sabe que não é assim, né? Então, o que às vezes compromete o ato de vocês de escrever? É a falta de palavras? É a falta de vocabulário? Falta de inspiração? Ou ter que escrever é muito chato e eu não fico com vontade? Pensem aí, o que vocês poderiam colocar dessas possibilidades que eu falei agora? Ângelo, qual delas tu apontaria? Falta de vocabulário, Mariana? Uhum. Tu, Enzo? Não sei. Ângelo? Não sei. Tá, Ângelo, então como é que tu vais fazer o texto? Não ouvi a pergunta. Não ouviu a pergunta? Falta de inspiração, também pode. A questão aí, obrigação na hora de escrever. Isso Prof, compromete? Isso onde é que tá a compromete? folhinha? Onde que tá a folhinha que vocês estão lendo? Porque não tá nem, eu não achei nem no site, nem no Classroom. Enzo, tu poderias baixar essa folhinha agora? Colocar aqui no chat? Que eu enviei ontem. Ô, prof, provavelmente eu não vou conseguir te mandar esse texto pelo Classroom. Daí eu vou te mandar pelo e-mail se não der, tá? Pode ser. Uhum. A falta de inspiração da Manuela. A falta de vocabulário da Mariana. Vocês gostariam de colocar mais alguma interferência? O que eu vou fazer?
Oi? Vou ter que fazer um texto baseado no quê? Baseado nisso que a gente está falando, a falta de vontade também acontece. O que me Eu faço um texto, O que me traz a necessidade de escrever e o que pode comprometer o ato de escrever? E aí, gente, vocês podem pensar de uma maneira mais ampla, porque vocês escrevem, na verdade, para todas as matérias, né? Então, Não tô vocês poderiam. entendendo. Tipo, já não tinha um texto para fazer? Sim, Raika, é isso que eu estou colocando para vocês, que eu coloquei no Classroom, e na segunda-feira, quando vocês receberam todas as tarefas, essa também foi. Eu pedi para vocês para prepararem. Gente, eu vou explicar agora de novo. Então, se vocês puderem, por favor, ouvir, sair do jogo que vocês estão jogando, ou sei lá onde é que vocês estão, para vocês saberem o que é para fazer, tá? Mas Vocês eu vão não ter. recebi nenhuma explicação no Classroom. E pela coordenação? Não. Pela coordenação foi na segunda-feira, tá? Não, professor, o texto, a segunda-feira você não mandou o texto. Como? Só Não mandou o que saiu a o gente texto, ia mas ler o veio uma texto. orientação. Segunda-feira tu não mandou o Tá texto. na semana passada, tá na semana 20 o texto. Esse daqui você não mandou o texto, você só mandou um texto falando que a gente ia falar do texto. Vou colocar agora então, tá? Gente, vocês estão vendo aí? Sim. 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 Isso aqui foi colocado no Classroom, mas então pode ser que eu tenha colocado de uma maneira equivocada, tá? Porque eu estou ainda entrando agora no Classroom. Os outros professores já estavam usando mais tempo, né? Então, aqui eu coloquei assim, ó. Na aula dessa semana, vamos discutir um pouco mais sobre o texto lido, o texto lá do Fernando Pessoa, antes de produzir. Peço que releiam e anotem palavras, expressões que façam sentido, assim como ideias similares ou contrárias ao autor. Mais discussão e mais troca de sensações contribuirão para um texto melhor elaborado. Vocês agora mais ou menos entenderam, gente, essas ideias dos vários autores que a gente leu e também as afirmações que eu fiz agora, o que vocês colocaram que dá mais dificuldade de escrever. Digamos, por exemplo, gente, vocês estão vendo aí, gente, agora? Sim. Tá. Sim. Então, assim, ó. Digamos que vocês tenham que escrever eu sei que vocês estão fazendo com a Cecília, o diário da pandemia, que já deve até ter acabado. Acabou ou não?
Não. Não. É a parceria na jornada. Nem começou, né? Sim, mas a gente já Verdade. está... É um diário que já chegou a 4 meses, mais até, né? Quais as Eu perdi dificuldades? o que eu tava Quais as fazendo, eu perdi dificuldades? tudo. Perdeu tudo? Aham. Quais as Todo mundo perdeu dificuldades? tudo. Mas é muito difícil. Eu troquei de Por que que é computador difícil? e Todo daí eu mundo perdi fez por tudo. A gente 2 fica o dias, dia depois inteiro parou. sem fazer nada. A gente fica o dia inteiro sem fazer nada e tem que escrever o que a gente fez no dia. Eu tô sem fazer nada. A Laura A gente falou fica o dia inteiro sem fazer nada em casa e tem que ficar escrevendo ainda, tem que inventar coisa para escrever. inventar coisa. Imagina, então Sim, a ali gente faz o seria... quê? Aula, almoça e fica em casa. Uau. Sei. O Ângelo disse que Aí escreve ou mais faz por dia. tarefa, ou fica vendo, jogando, vendo TV, fazendo. É que Sei. não tem o que fazer, não pode sair de casa, né? Então, Sim. Então, realmente, no diário, o que vocês poderiam registrar? Pensamentos, sensações. Eu nem tenho mais pensamento, parece que meu corpo tá morto. Ai, gente, eu sei. Eu sei que tá muito difícil, né? Está bastante difícil. Então, por isso que eu queria que vocês trabalhassem um pouquinho isso, tá, gente? Talvez vocês pudessem dar o exemplo desse diário de classe ou algum outro texto que vocês precisaram fazer. Eu queria só assim que fosse o ato de escrever, mas não como um autor, como um escritor, como um poeta, como um aluno mesmo. O que que isso, Enzo, o que que causa essa angústia na hora de escrever, ou o que que facilita o ato de escrever? Agora eu quero saber, ficou mais exemplificado? Sim. Brenda Sim. Pires, sim. Laura, sim. Maria, sim. Os demais? Sim. Sim, deu para Eu entender. disse sim é também. que A entrega é quando? é que na folha tá dizendo que daí a gente para fazer anotações e escrever concordância ou escrever alguma coisa ao contrário do que o autor falou. Isso, Mas não é exatamente. para. Ah, tá. É que eu entendi que era para fazer 2 pontos. Um que era a necessidade de escrever e um é o que, tipo, o que atrapalha na escrita. Isso, mas é mais ou menos isso, juntando os dois, tá, Gabriel? Por exemplo, a necessidade de escrever. Eu tenho que escrever porque é obrigado, ponto. E o que compromete isso? Eu não tenho palavras, eu não tenho inspiração, eu passo o dia à toa, então eu não tenho o que relatar. Tudo isso que vocês falaram faz bastante sentido. É bem isso que quem que falou? O Pedro falou, a gente não sai, fica em casa, vai escrever o quê? Entendo isso e eu acho que quase todos compartilham dessa ideia, né? Porque quando eu tenho Mas é sério, o que a gente vai escrever? Daí depois a gente vai entregar um trabalho sem nada e a gente já não tá ruim porque a gente não tem que fazer nada. Tá, mas nesse trabalho que eu propus, vocês vão ter o que escrever. Vocês podem até, digamos, fazer uma queixa, digamos assim, né? De uma maneira. Qual o trabalho que é inútil, Mariana? Esse que eu estou propondo? O diário da quarentena. O diário é O inútil? diário. Eu não Gente, entendi também. olha só, eu posso Eu também garantir, acho. gente, eu posso garantir que quando a Cecília propôs, ela imaginou que fosse durar um mês, sei lá, 5 semanas, Eu né? imagino que seria legal. Por exemplo, não tem muito como fazer, porque exige muito tempo para escrever, por exemplo, só uma página do meu diário, porque é pura pesquisa. Então, para E eu tipo, ficar pesquisando, E eles começaram a dar um monte de tarefa de novo, né, prof? tipo, a gente fica. Porque eles falaram que eles iam diminuir as tarefas, daí eles diminuíram por umas 2 semanas e agora voltou a fazer a mesma coisa. Tipo, E, cada disciplina tem 3 tarefas. Cada Bem, a disciplina tem 3 minha, tarefas agora. tá, olha só, a minha já é de 2 semanas, tá? Eu achei que não ficou bem claro o que eu havia solicitado, aí eu peguei essa aula agora para a gente acrescentar coisas, pensamentos, sensações, tá? Então, a questão aí do texto que vocês vão criar para mim,
tem a ver com essa aula que a gente discutiu hoje e com essa ideia. A Laura ainda não entendeu. É porque eu entendi, tipo, a ideia, só que, tipo, o que a gente vai ter que fazer? Tipo, Tá. Nem eu tô escrever o muito que a gente tá confusa, sentindo. porque não tinha, tipo, já tinha um que era pra fazer, que Eu era. já expliquei, Raika, isso aí, Só que eu não eu já entendi expliquei. isso. Esquece aquele que era para fazer, esquece, tá? Porque a gente acrescentou coisas e agora eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar aqui no chat, vocês, por favor, escrevam isso, tá? Copiem. Inclusive, isso aqui eu coloquei na primeira semana. Prof, que dia que é pra entregar esse texto? Esse texto é para a semana que vem, pode ser até quinta-feira, tá? Então, ali eu coloquei, escrever ou esquecer, eu vou colocar mais Então, a gente itens. tem que fazer uma redação falando se escrever é esquecer? Não, presta atenção no que eu vou colocar aqui agora, tá? Mas isso não foi a mesma coisa que tu botou naquele que era pra gente fazer? Não, exatamente. Então, tu falou das sensações. Sim. Não tô entendendo. Vou explicar de novo, tá? Então, ali no chat, se vocês puderem, se vocês não, vocês devem ler o chat, tá? Então, assim, ó, um aluno dos autores falou que escrever é muito fácil. É só colocar uma letra maiúscula e um ponto final e botar uma ideia no meio. Óbvio que isso é uma maneira muito simplista do ato de escrever, mesmo que seja um texto para a escola, né, para alguma matéria aí. Aí, eu coloquei hoje outras ideias. Escrever, ou os livros são a maneira que a gente tem para conhecer os autores. Depois, eu coloquei assim, eu tenho dificuldade de vocabulário, eu não conheço as palavras, eu tenho dificuldade de vontade de fazer, não tenho vontade de fazer, me falta inspiração para escrever. Então, eu estou querendo que vocês façam, ou que vocês façam alguma coisa dentro das dificuldades que vocês têm tido, ou se não tiveram dificuldade nenhuma, também pode ser. Tá? O título vocês podem colocar, escrever é fácil, interrogação. Escrever é esquecer, interrogação. Escrever é difícil, interrogação. Tá, gente? Ô, prof, a gente tem aula daqui a uns 2 minutos, eu acho. Eu sei, só queria saber se isso ficou claro. Ficou? Aham, então é pra esquecer aquele primeiro texto, né? Uhum. Aquele primeiro texto. Tá bom, entendi. Aquele primeiro texto junto com os textos que nós lemos hoje. Ok, tá? ok. E mais isso que está É para escrito. responder as questãozinhas que tu colocou, tipo, escrever é difícil. Não é para escrever, não é para responder. Gente, não é para responder. É um texto. É um texto, gente. Isso aqui que eu coloquei é só para dar digamos, um roteiro de pensamento para vocês.
Entendi, Tá? entendi. Ok, então. Até mais, gente. Tchau. 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 Tchau, prof.